Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos de mais uma aula de português, ok? Abre o livro aí na página, deixa eu ver a página, 127, certo? Vamos para a página 127, onde tem aí figuras de linguagem, certo? Então, o que é figuras de linguagem? Figuras de linguagem são utilizadas para gerar efeito nos discursos e dar mais expressividade às ideias no texto, certo? E essas figuras de linguagem, elas são divididas principalmente entre os efeitos de sons e da síntese, estrutura da semântica e da semântica, que são elas. Então, existem vários tipos de o quê? De figuras de linguagem, certo? Então, vamos especificar cada uma. Então, são 12 ou mais, certo? A primeira é a metáfora. Depois da metáfora é catacrese. Depois vem a personificação, que é a prosopopeia, certo? Depois vem a sinestesia, que é a sinestesia, a graduação, a metonímia, aí vem depois, certo? Depois dela vem o que? A ironia, vem a hipérbole e o eufemismo, antítese, o paradoxo, certo? A última é o paradoxo. Então, cada uma dessas tem seu significado, certo? Então, o significado de metáfora. A metáfora ocorre quando se faz a comparação, ou quando se faz qualquer comparação, sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Aí tem, para vocês identificar, como, tanto quanto, parece e entre outras. Como vou dar um exemplo. Você tem uma pedra dentro do peito. Isso aí é uma metáfora, certo? Essa metáfora serve para dizer que a insensibilidade de alguém é como um coração tão duro quanto uma pedra, certo? Depois tem a catacrese. Então, a catacrese ocorre quando não existe um termo específico para designar algo e por isso utiliza-se outros termos, certo? Para substituir essa falta. No exemplo, precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Isso aí existe quando o termo específico para designar tal parte da mesa, que é o pé, por isso torna-se pé como empréstimo para designar, certo? Depois disso vem a personificação, que é a prosopopeia. Então, isso aí ocorre quando atribui-se um corpo a sensação de cansaço e que rasteja em direção do eu lírico. Caso essa personificação, ela ocorre quando atribui-se características humanas àquilo que não é humano como objeto de sentimentos. Como, por exemplo, eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo a minha direção, certo? Isso aí é uma prosopopeia. A sinestesia, ocorre quando se constrói uma expressão que mistura duas sensações diferentes, entre elas percebida pelo órgão sensorial. Por exemplo, tinha olhos bem preto. Tinha olhos bem pretos, quentes
e doces. Olha. Nessa frase aí, temos uma mistura de visão, né? Bem pretos, com o tato quente e o paladar doce. Olha que mistura, doce. Para descrever os olhos de alguém, certo? E depois vem quem? A gratidão. Olha, a gradação. Gratidão não, desculpa. A gradação. A gradação, ela ocorre quando se utiliza uma sequência de palavras que intensifica uma ideia, que dá uma ideia de alguma coisa. Como, por exemplo, estava muito frio, congelando uma temperatura glacial. Então, nessa frase, temos o quê? Temos a gradação na descrição do frio, não é isso? Para intensificar a ideia de que a temperatura estava realmente o quê? Baixa, certo? Aí a gente usa isso. Já na metonímia, a metonímia ocorre quando se atribui, quando se constitui um termo por outro. Essa substituição aí, porém, é feita pela proximidade de referência entre dois termos. Comeu o prato todo, certo? Então, esse comeu o prato todo, o prato, por exemplo, o prato substituiu o quê? O termo comida, não é isso? O termo comida, que estava dentro do prato. Então, comi o prato todo, mas ele não especificou se era o prato todo de comida, né? Para ficar certo. Então, a metonímia também ocorre com a omissão de termos subtendidos por outro, certo? Adoro ouvir Caetano Veloso, olha que delícia, não é? Já a ironia é diferente, porque a ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Aí por isso que diz que a pessoa é irônica, certo? Que a pessoa é irônica. Aí quando se diz que a pessoa é irônica, se usa essa parte aí. No caso, não para de chorar, não para de chorar. Ou não para de chover, ou não para de falar, algo assim. Que ótima ideia, vim hoje para a praia, certo? Isso aí que se quer que seja uma ironia. Já a hipérbole é diferente, a hipérbole ocorre com o uso intencional de quê? Intencional de expressões muito exageradas. Não tem aquelas pessoas que usam aquelas expressões que são exageradas, que passa de uma ideia como que demora. Olha, aí isso aí quando a pessoa diz que demora, independente do tom de voz, se usa a hipérbole, certo? Que demora, eu estou esperando há século, olha. Faz século que a pessoa está esperando ali. Não, né? Ele usa como a hipérbole. Essa expressão há séculos é um exagero para indicar que se estava esperando há muito tempo uma pessoa ou alguém, seja lá o que for. E o eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para atenuar uma ideia, atenuar uma ideia tida como agressiva ou desagradável, certo? Que é o eufemismo. Ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Olha que expressão. Então, isso aí é uma expressão de eufemismo, certo? É quando a expressão bater as botas, olha, é equivalente para morrer, a fim de expressão esse conceito de maneira que é, né, errado, eu acho. Bateu as botas, que se diz isso? E a antítese? A antítese se dá quando duas palavras ou ideias, significado oposto. Quem ama o feio, parece-lhe bonito. Olha, quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama o bonito, feio lhe parece. Olha, isso é um ditado também popular, não é isso?
que na frase feio e bonito são ideias opostas, mas utilizado em conjunto para passar o pensamento desse ditado popular. Se alguém ama uma pessoa considerada feia, tal pessoa será considerada bonita. Pelo que se ama, então, pela pessoa que acha. Se eu acho uma pessoa feia e aquele que ama a pessoa diz que é bonita, então vai a ideia da pessoa que achou bonita, não é isso? Já o paradoxo, ele ocorre quando duas expressões também opostas são utilizadas de maneira foge à lógica. De maneira que foge logo à lógica. Como, por exemplo, ela achava o feio bonito e ao mesmo tempo, aí, não faz sentido que alguém seja considerado feio e bonito ao mesmo tempo. Alguém, por isso, na frase, ocorre um paradoxo. Então, ou acha a pessoa feio ou acha a pessoa bonito. Ninguém acha ao mesmo tempo uma pessoa feia e bonito. Eita, Laura é feia e bonita. Quem já viu? Não. Ou Laura é feia ou Laura é bonita. Não é isso? Então, portanto, eu sou bonita, gente. Olha, então, com esse esquema aí do que eu estava dizendo, figuras de linguagem, vocês vão lá e respondem. Vocês estudem direitinho essas figuras de linguagem, certo? Por quê? Porque nessa figura de linguagem, a gente vai ver muitas coisas, certo? Então, o exercício eu vou deixar lá na sala de atividade, certo? Para vocês estudem direitinho, prestem atenção. Olha que essa figura de linguagem é um assunto muito extenso, tem muitas coisas boas, é um assunto muito bom, certo? Mas eu vou continuar ele depois. Aí eu só dei só os tipos, o que era figuras de linguagem para vocês, os tipos de figuras de linguagem e a sua característica e o que cada um quer dizer, ok? Fazendo isso, você vai lá e responde a atividade que tem na página 200. Deixa eu ver para vocês a página, mas eu vou deixar tudo certinho lá, certo? Da página 227 até 229, ok, gente? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira na correção, ok, gente? Nos vemos lá e tiramos as dúvidas. A metonímia é uma figura de linguagem da categoria de figuras de palavras e consiste em trocar uma palavra por outra. Isso não quer dizer que as palavras sejam sinônimas, mas uma palavra evoca a outra, pois possuem uma relação de afinidade quanto ao conceito ou ideia. O uso da metonímia é indicado para evitar repetição de palavras num texto. Podem ser trocadas, por exemplo, a causa pelo efeito. Exemplo, consegui comprar a televisão com meu suor. Veja que foi trocada a causa, que é o trabalho, pelo efeito, que é suor. Então, suor vem para substituir trabalho. Também é possível trocar o autor pela obra. Exemplo, um Picasso vale uma fortuna. Picasso é o autor, mas no contexto da frase estamos fazendo referência à obra. É a obra de Picasso que vale uma fortuna. Também pode ser trocada a marca pelo produto. Isso é muito usado no nosso dia a dia. Exemplo, eu adoro Nescau com leite. Nescau é a marca. O produto é achocolatado em pó. Também são casos de metonímia quando troco, por exemplo, esponja de aço por Bombril, iogurte, que é o produto, por Danone, que é a marca, lâmina de barbear por Gillette, e tem inúmeras outras situações. Também é possível a troca do singular pelo plural. Exemplo, o cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. Não foi apenas um cidadão para as ruas, foram os cidadãos. Houve a troca do singular pelo plural. Também a matéria pelo objeto. Exemplo, foi em busca do vil metal. Vil metal é dinheiro. Dinheiro é objeto, vil metal é a matéria. Também o lugar pelos seus habitantes ou produtos. Exemplo, a América reagiu e combateu. Entendemos que quem reagiu foram os habitantes da América. A América em si não reagiria porque não tem vida própria, nem capacidade de reação. Também podemos trocar espécie pelo indivíduo. Exemplo, o homem foi à Lua.
é a espécie humana e o indivíduo que a representa e, no caso, substitui, é o homem. Agora dê pausa no vídeo. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é personificação. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A personificação, também chamada de prosopopeia, é uma figura de linguagem da categoria de figuras de pensamento que consiste em emprestar vida a seres inanimados, ou seja, a personificação ou prosopopeia é um recurso de linguagem que possibilita que seres inanimados, sem vida ou irracionais, que não pensam, passem a agir e sentir como pessoas humanas. Então, personifica, atribui características humanas a seres sem vidas e irracionais. Vejamos exemplos. As flores estão dançando ao vento. Flores dançam? Não, elas estão sendo movimentadas pelo vento. Quando digo que as flores estão dançando, estou atribuindo características humanas, estou personificando as flores. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. As casas podem espiar? Não, espiar é um atributo humano. O cipreste inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem sobressaltadas. O cipreste reverencia alguém? Não. Reverenciar é uma característica humana. Temos aí uma prosopopeia. O passarinho furioso com a convencida arara disse que ia embora. Além de ter tido um sentimento de fúria, ele disse que ia embora. Ele falou. Quem fala é gente. Então, todos esses exemplos trazem a personificação, a atribuição de característica humana a seres sem vida ou irracionais. Um gênero textual que muito se utiliza da prosopopeia é a fábula, pois nela os animais têm características humanas, falam, pensam e sentem. Vejamos A Cigarra e a Formiga, fábula atribuída a Esopo. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar. O verão é para a gente divertir-se. Então, aqui, a cigarra está conversando, está falando com a formiga. Falar, perguntar, conversar é uma característica que se restringe aos humanos. A formiga e a cigarra, elas não falam. Então, quando se tem essa característica humana num animal, num objeto, em qualquer ser que seja inanimado, né, que não tenha vida, ou qualquer ser irracional, né, que não pensa, nós temos aí uma personificação, também chamada de prosopopeia. Agora dê pausa no vídeo e copie o exercício. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é catacrese. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Catacrese é uma figura de linguagem que ocorre quando a palavra é empregada com um sentido diferente do literal, para suprir a falta de um termo adequado. Observando os exemplos, vamos ter mais clareza do que se trata. O pé da mesa quebrou. Pé é o nome das extremidades dos membros inferiores de pessoas e animais. Mesa não tem pé, mas como não foi encontrado um nome específico para isso, passou a ser chamado de pé da mesa. Isso é denominado catacrese. O pé da mesa quebrou, pé da mesa, catacrese. A manga da camisa é comprida. Manga é uma fruta e por alguma razão associaram a uma parte da roupa. Então, manga da camisa é catacrese. Vou plantar esses dentes de alho. Falando no sentido concreto, alho não tem dentes, mas no sentido figurado, que é quando se atribui um sentido diferente do seu significado a uma palavra ou expressão, temos aí, nesse caso, uma catacrese. Minha batata da perna está dolorida.
Nesse caso, o sujeito se refere à panturrilha, que por semelhança a uma batata ficou assim conhecida. Então, sempre que faltar um termo próprio para dar nome a algo e for possível substituir por outro termo que traga sentido, temos uma catacrese. Agora dê pausa no vídeo. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é metáfora. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A metáfora é uma figura de palavra, ou seja, quando se usa uma palavra em seu sentido conotativo. Na metáfora, a palavra não é usada em seu sentido real. É um recurso de estilo que torna o texto mais criativo, mais poético, mais expressivo. A metáfora é uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não aparece. Que elementos seriam esses? As palavras como, assim como, tal qual, tanto quanto e outras palavras comparativas. Então, você não vai encontrar na metáfora esses elementos que demonstrem claramente que é um tipo de comparação. Eles ficam implícitos, subentendidos. Vamos ver em exemplos. Janete é uma flor. Eu não vou interpretar essa frase em seu sentido literal, mas sim de maneira conotativa. Janete é uma flor. É delicada, cheirosa, ou seja, as qualidades de uma flor são atribuídas a Janete por meio do uso da metáfora. João é um gato. Subentende-se que João é bonito. Ela tem um coração de pedra. Um coração duro que não amolece fácil. Lucas é fera em matemática. Isso quer dizer que Lucas é hábil em matemática, tem muita esperteza e facilidade nessa matéria. Então, resumindo, se há um sentido de comparação sem usar elementos comparativos, temos uma metáfora. Agora dê pausa. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é hipérbole. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A hipérbole é uma figura de linguagem da categoria de figuras de pensamento, que consiste em uma afirmação exagerada. E o exagero é feito de forma proposital, para dar uma carga dramática à situação narrada ou descrita. São exemplos de hipérbole: morrer de medo, morrer de sede. Olha o exagero presente nessas sentenças. Também é comum dizer morrer de amor, morrer de saudade, morrer de fome. Todas essas expressões intensificam a mensagem transmitida, tornando-a mais dramática. Ela chorou rios de lágrimas. Chorou demais. Os motoqueiros passaram por aqui voando. Passaram por aqui rápido demais. Estou te esperando há um século. Há um exagero, uma hipérbole, para mostrar que a espera foi longa, mais longa do que o sujeito desejaria. Já falei 1000 vezes com esse menino e ele não me obedece. Já falei muitas vezes. Eu estou congelando de frio. Estou sentindo frio muito intenso. Então, veja aí que a hipérbole se caracteriza pelo exagero. Agora, dê pausa. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é antítese. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Antítese é uma figura de linguagem da categoria de figuras de pensamento. As figuras de pensamento se realizam, como o próprio nome diz, no pensamento, na imaginação, no raciocínio ou por associação simbólica. Há um desvio de intenção na fala, onde o sujeito queria dizer uma coisa e diz outra. Usa elementos contraditórios, suaviza uma expressão que soaria mais rude. Enfim, nas figuras de pensamento faz-se uso da emoção, do sentimento, da paixão. Vamos ver um resumo de cada uma delas, começando hoje com antítese, que consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto. Não existiria som
se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. As ideias opostas podem ser percebidas nas palavras que trazem o sentido contrário. No primeiro verso, som e silêncio são ideias contrárias. No segundo verso, luz e escuridão, antônimos, palavras que têm o sentido oposto. No último verso, dia e noite, não e sim. Antítese nos dá então essa ideia de sentido oposto. E é um recurso muito utilizado nos poemas, na música, na literatura, e enriquece e embeleza muito o texto. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é eufemismo. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O eufemismo é uma figura de linguagem da categoria de figuras de pensamento, que consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste, desagradável ou uma moléstia, substituindo o termo forte por palavras amenas, mais leves, mais brandas, menos impactantes. O eufemismo, portanto, minimiza o impacto de uma situação difícil, como, por exemplo, a morte. Minimiza palavras ou atitudes grosseiras e impróprias, tornando mais suave, mais sutil, mais brando. É usado quando não se quer causar um certo desconforto no outro ao tratar de algum assunto polêmico, político, religioso, assuntos que são tabus na sociedade, ou ainda se tratando de questões sociais, como pobreza, violência e por aí vai. Seu uso é comum no dia a dia, também é usado na poesia, na música, na literatura. Vamos ver alguns exemplos. Ele entregou a alma a Deus. É uma maneira mais suave de se dizer que ele morreu. Assim como ele partiu desta para melhor, fulano foi para o céu, virou estrelinha. São todas maneiras de tornar esse momento tão difícil em algo mais aceitável, amenizando a perda da pessoa querida. Ele subtraiu os bens de tal pessoa. Subtraiu é um termo que suaviza roubar. Para não ser direto e dizer que ele roubou, disse subtraiu. Ele vivia de caridade pública. Ele vivia de esmolas. Ele foi convidado a se retirar. Na verdade, ele foi expulso. Então, o termo quer dizer a mesma coisa, só que de uma maneira mais suave, mais delicada. Convidado a se retirar, dá uma suavizada aí na situação desagradável a que o sujeito foi exposto. Enriqueceu por meios ilícitos. Isso quer dizer que ele usou de meios ilegais para enriquecer. Podendo ser roubo, apropriou-se de algo que não lhe pertencia. Desviou o dinheiro da empresa. Roubou o dinheiro da empresa. Deu para perceber que o eufemismo é muito usado no cotidiano para abrandar as coisas desagradáveis que acontecem. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é anáfora. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Anáfora, também chamada de repetição, é uma figura de linguagem da categoria de figuras de construção que consiste em repetir, reiterar palavras ou orações para enfatizar a afirmação. Traz mais expressividade à mensagem transmitida, dá ênfase ao sentido de algo ao fazer uso da repetição. Então, na anáfora, a repetição do termo ou da oração traz mais ênfase, mais expressividade à mensagem que você quer transmitir. Temos um exemplo de anáfora na música Águas de Março, de Tom Jobim. Lembrando que anáfora é repetição. Então, o que é que está repetindo aqui? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Então, veja quantas vezes o é se repete. Vai trazendo um encadeamento aí para a melodia, para a mensagem transmitida, tornando a melodia e os versos mais expressivos. Mais um exemplo, a música
à primeira vista do Chico César. Lembrando que anáfora é repetição, é só identificar o que se repete no texto. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Acredito que não tem dificuldade, não é mesmo? Anáfora, termo ou oração que se repete para trazer mais expressividade, para enfatizar algo que se quer dizer. Agora dê pausa no vídeo. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é silepse. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Silepse é uma figura de linguagem da categoria de figuras de construção, que ocorre quando fazemos a concordância não com os termos expressos, mas sim com as ideias a eles associadas. A silepse é também chamada de concordância ideológica. Ideológica porque concorda com as ideias. Nós temos 3 tipos de silepse, que se dividem em silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Quando falamos em gênero, estamos nos referindo a masculino e feminino. A silepse de gênero ocorre quando o substantivo possui um gênero, mas a concordância se dá com a ideia que temos na frase. Por exemplo, Rio de Janeiro é animada. Rio de Janeiro é um termo masculino, mas a ideia implícita é que Rio de Janeiro é uma cidade. Cidade é do gênero feminino. Então, animada, que é um adjetivo, concordou com a ideia de cidade. Rio de Janeiro é animada. Vossa Excelência está preocupado. Vossa Excelência é um termo feminino. A concordância mais óbvia seria que Vossa Excelência está preocupada, mas está concordando com a ideia de que a pessoa que carrega o título de Vossa Excelência seja do sexo masculino. Logo, Vossa Excelência está preocupado. São Paulo é cheia de surpresas. São Paulo é um termo masculino, mas é uma cidade. E cidade tem gênero feminino. Então, a concordância se dá com a ideia de cidade. São Paulo é cheia de surpresas. Quando falamos em número, estamos falando de singular e plural. Na silepse de número, nós temos o sujeito como um substantivo coletivo, mas ao fazermos a concordância, associamos a ideia de singularidade. Exemplos: o povo se uniu e gritavam muito alto nas ruas. O mais óbvio seria: o povo se uniu e gritou muito alto nas ruas. Gritavam concorda com a ideia de que povo é o mesmo que muitas pessoas. Muitas pessoas gritavam. Como vai a turma? Estão bem? Turma é um substantivo coletivo. Quando pergunta se estão bem, está concordando com a ideia de ser um grupo de pessoas. Então, as pessoas da turma estão bem? É essa a ideia que fica implícita na frase. Toda aquela multidão gritavam por melhorias na saúde pública. Acho que você já entendeu. Toda aquela multidão, muitas pessoas, gritavam por melhorias na saúde pública. Quando falamos em pessoa, nos referimos à primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Na silepse de pessoa, o verbo não concorda com o sujeito da oração, mas com a pessoa que se soma ao sujeito. Exemplos: os brasileiros somos todos patriotas. O mais óbvio seria: os brasileiros são todos patriotas, concordando com a terceira pessoa do plural. Mas, nesse caso, o autor da frase também é brasileiro e se inclui na afirmação, e o verbo concorda com a primeira pessoa do plural. Os brasileiros somos. Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. O autor da frase também é agricultor. Logo, ele fez uma concordância ideológica, uma concordância com a ideia. Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Os agricultores
Temos, porque o autor da frase é agricultor também. Todos os pesquisadores estamos ansiosos com o Congresso. É a mesma situação. Quem escreveu a frase também é um pesquisador, logo ele se inclui e, ao invés de concordar com a terceira pessoa do plural, todos os pesquisadores estão ansiosos, concordou com nós, primeira pessoa do plural. Todos os pesquisadores estamos ansiosos com o Congresso. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender o que é gradação. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Gradação é uma figura de linguagem da categoria de figuras de pensamento que consiste numa sequência de ideias expostas em sentido ascendente e, nesse caso, é chamada de clímax e descendente, sendo considerada o anticlímax. Então, na gradação, temos uma sequência de fatos que vão sendo narrados. As ideias vão sendo encadeadas. Quando a ideia transmitida vai se tornando exagerada, vai se intensificando, temos o sentido ascendente, também chamado de clímax, que é quando o teor do assunto vai se agravando, se tornando mais intenso. E quando acontece o oposto, ou seja, as ideias vão se abrandando, suavizando, nós temos o sentido descendente, também chamado de anticlímax. Vejamos alguns exemplos. Ele chorou, gritou, esperneou. Veja que a intensidade das ações do sujeito foram aumentando. Primeiro ele chorou, não foi suficiente, então ele gritou. Depois esperneou. Temos aí uma gradação ascendente, clímax. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Também temos uma gradação ascendente, pois veja que vai aumentando. Eram 10, depois mais 100, mais 1000, mais 1 bilhão. Gradação ascendente, clímax. Uma palavra, um gesto, um olhar bastava para despertar suspeita. Nesse exemplo, temos gradação descendente. Se a princípio era necessária uma palavra, depois apenas um olhar bastava para despertar suspeita. Gradação descendente, anticlímax. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Nesse exemplo, dá para perceber com bastante clareza que trata-se de uma gradação descendente, pois começou bem intenso, com berros, depois diminuiu um pouco, se transformando em grito, depois em fala, depois em murmúrio. Então foi suavizando, abrandando. Se o que começou lá com berro foi diminuindo e terminou com murmúrio, vemos aí uma gradação descendente ou anticlímax. Agora dê pausa no... Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender sobre comparação. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A comparação, também chamada de símile, é uma figura de linguagem da categoria das figuras de palavras, que estabelece uma relação comparativa entre pessoas ou coisas a fim de destacar semelhanças, características similares e traços comuns. Diferente da metáfora, que é implícita, a comparação é explícita. Há uma comparação clara entre dois ou mais elementos, pessoas ou coisas, e faz-se uso de termos comparativos, sendo eles com, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, etc. Vejamos alguns exemplos. A vida vem ondas como o mar. Uma música de Lulu Santos. Veja que há uma comparação entre a vida e o mar. As coisas vão acontecendo, ora de maneira calma, ora mais agitada, como as ondas no mar. O seu filho parece um furacão no campo. Compara-se o sujeito a um furacão rápido, que faz as coisas acontecerem com intensidade.
A família está reunida que nem na noite de Natal. A família está reunida como na noite de Natal. Há uma reunião familiar que está lembrando o encontro de Natal. Há uma comparação entre essas duas reuniões familiares. Você viu que em todos os casos foi usado um elemento comparativo, que é o que está destacado. Na metáfora, esse elemento comparativo não existe. Agora dê pausa no vídeo.